Olá, sejam bem-vindos ao PodFacts, o seu podcast de tecnologia, marketing, educação e inovações. O PodFacts é uma realização da Phoenix Systems. Eu sou o Thiago Stefano, CEO e um dos fundadores da Phoenix Systems. Hoje, episódio número 30, o episódio que marca um ano de PodFacts. Estamos muito felizes com essa marca e o assunto não poderia ser outro. Educação, o assunto que fez nascer o PodFacts, o assunto da qual alimenta o nosso ecossistema, Instituto Fênix, PodFacts, Facts Experience. E para trazer um super convidado nessa área, também não poderia ser outro, é um grande parceiro, alguém que está ao nosso lado, né, Jairo, nos eventos de promoção da educação inclusiva, já há 2 anos. Uma personalidade incrível do mercado, do meio acadêmico, né? Vamos chamar de mercado acadêmico, mas também do mercado financeiro. E como falamos lá no Store lá fora, hoje é um dia muito complexo para o mercado financeiro, então também tem essa oportunidade de tê-lo aqui. Ele vai poder falar muito sobre isso, que é a questão da liquidação do Banco Master, né? pelo Banco Central. Então a gente tem uma movimentação, inclusive policialesca, né? Os diretores, o presidente preso, o BRB, o Banco BRB que se envolveu ali com algumas compras de carteira também do Banco Master, teve o seu presidente afastado. Então tem muita coisa acontecendo em Brasília, tem muita coisa acontecendo na Faria Lima, tá todo mundo se movimentando. Então a gente vai falar sobre educação e a gente vai falar sobre o mercado financeiro, até porque esse convidado é um especialista nos 2 temas. Mas antes eu vou apresentar aqui nosso pessoal. As nossas talentosíssimas meninas aqui atrás das câmeras, Patrícia Soares, agora eu vou sempre repetir. Ela ganhou um sobrenome, não foi um bordão. O slogan criado por Cris Paiva, do alfinete ao foguete, está aqui nos acompanhando mais uma vez. E ela que só faltou no episódio Brasília, nossa querida e amada Darcy Toledo. Sejam bem-vindas ao PodFacts, muito obrigado pelo trabalho de vocês, pela presença de vocês. Apresentar aqui ao meu lado, começar pelo time das mulheres. As mulheres, pela primeira vez, eu acho, no PodFacts, são minoria na mesa, né? Mas estão super bem representadas, não poderiam estar melhor representadas. Ela que é atriz, é comediante, é apresentadora. Eu até me perco aqui quando eu vou falar do currículo, porque é muita coisa. Minha amiga, a talentosíssima também, Cris Paiva, seja bem-vinda. Você falou que pela primeira vez na mesa, em menor quantidade, mas no estúdio empatados, porque temos 3 empatados, não exatamente. É? Então exatamente. É isso. Para acontecer esse episódio, estamos empatados. Exatamente. É isso aí. As mulheres são sempre figuras muito presentes aqui, ainda bem porque elas trazem um colorido todo especial. Né? Eu costumo dizer que a gente faz as mesmas coisas de salto alto e menstruada. Então imagina, Verdade. imagina o que não acontece aqui dentro da gente. Enquanto, vamos até ali, ou até ali, pra gente que tem a perna menor, a gente dá mais passo. Já viu um piquinês andando do lado de um Doberman? Entendeu? Ele dá mais passo pra conseguir quase acompanhar. correndo, né? É quase correndo. Então, assim, a gente de salto, andando mais rápido, com cólica, a gente já tá aqui. Então, é isso. Muito, muito valor para as meninas que estão aqui. Aí. Obrigada mais uma vez pelo convite. O que seria... Obrigado a gente. O que seriam dos homens e do mundo sem as mulheres, né? Nós não... Com certeza. Com certeza. A gente nem sairia de casa. Exatamente. Na verdade, não estaria do mundo, porque tem que nascer para comer de conversa, né? Tem que nascer primeiro. É isso aí. É isso aí. Bom, Cris Paiva apresentada, vou apresentar aqui ele, que é meu amigo, meu sócio, meu companheiro de missão. Grande nome do mercado de tecnologia e marketing, Jairo Santos. Seja bem-vindo ao PodFacts. Obrigado, Thiagão. Tudo isso ao seu lado, né, meu amigo? Sempre, sem você, sempre juntos. Sem você, nada. Com você, tudo. É isso aí. Muito obrigado pela sua presença. E agora, apresentar ele, que eu já cantei a bola, que é um especialista no mercado financeiro, mas antes disso, é um grande nome do mundo acadêmico, é um grande parceiro, né, da Fênix, do Facts Experience. O Facts Experience aconteceu já em 2 edições na FATEC Mauá, sobre a direção do professor Jarbas, e esperamos que o ano que vem estejamos lá juntos novamente. Então, queria te dar as boas-vindas aqui, te receber com toda a honra e o prazer. Seja bem-vindo ao PodFacts, professor Jarbas. Perfeito. Obrigado, Thiago. Obrigado, Jairo, Cris. Né? É um prazer estar com vocês. Esse momento comemorativo, alcançarmos 1 ano de episódios, né? É algo que tende a levar aí a
mais e mais edições, sempre com assuntos diversos, passando pelo universo da tecnologia, Sim. inovação, educação. E hoje estar com vocês nesse momento diferenciado é uma honra. Muito Poxa, obrigado. Muito E agora, obrigado. agora é acelerar, né? Porque sabe que o trem para sair do lugar é lento, mas depois que pega, vai embora. Então foi 30 no primeiro ano, segundo ano vai ser 182. Nossa É isso senhora. aí. Cris Paiva vai ter que alugar um apartamento aqui em Santo André. Exatamente. É do alfinete ao foguete, né? Exatamente. Rafa, se prepara, eu moro em Santo André. Rafa morando no Santo André. É isso aí. Bom, professor Jarbas, eu ia começar pela educação, que é nosso grande tema, mas hoje o mercado financeiro explodiu. Tá em polvorosa. Em polvorosos, a Faria Lima está aos prantos, desesperada com o acontecimento de hoje. Então, o Banco Central decidiu pela liquidação do Banco Master. O dono do Banco Master preso, alguns diretores pela manhã já eram, acho que 4 diretores presos. O afastamento do presidente do BRB, né, que é um banco público, que teve ali um envolvimento com compra de carteira do Master. Eu acho que assim, já havia uma expectativa de mercado, né? Todo mundo sabia das dificuldades em que o Banco Master passava. Todavia, as ofertas de CDBs elas continuavam a todo vapor, né? Juros mais altos, a gente conversava ali nos bastidores, você chegou a me falar de 46% ao ano, né? Eu cheguei a ver 26, 27. Então, é aquela história, a gente corre o risco para poder ganhar mais, até porque os CDBs existe a questão do fundo garantidor de crédito, até 250 mil, né? É garantido para pessoa física. Mas mesmo assim, toda vez que tem uma quebra de banco, toda vez que principalmente essa quebra está ligada, não vou chamar de uma falha sistêmica, mas uma fraude, uma possível fraude, porque foram vendidos CDBs sem alavancagem, né? Ou sem a garantia deles. Então, eu queria que você começasse aqui a sua fala inicial falando sobre o assunto do momento, né? Se a inteligência artificial é hype desde 2022, hoje no Brasil o hype é falar do Banco Master. Então, por favor, professor Jarbas. Não, verdade, né? Hoje nós amanhecemos com notícias postas, né, sobre, inclusive, trazendo aqui um parênteses, ontem à noite foi noticiado uma compra de um fundo internacional ao Banco Master, né? Então, até se especula se isso não era apenas para a mídia ou, de fato, iria acontecer. O que nós vimos, né, inclusive aqueles que investem em CDB, que creem que há uma segurança da renda fixa, é um belo exemplo que não é tão seguro quanto. A única questão da renda fixa que nós temos é um prazo definido. E no mais, os bancos emitindo seus CDBs, como estava alavancado, né, no Banco Master, né, conversava com o Thiago, que cheguei a ver até oferta 46% ao ano, claro que para um período curto. Então, algo assim em relação de 3 meses, né, de vencimento. E isso já dava indícios de que o Banco Master estava capitalizando, buscando dinheiro, para já pagar aqueles que estavam para vencer. E essa bola de neve, em algum momento, ia acontecer. Explodir. Né? Ia explodir. Na semana passada, fazendo também uma outra relação, é interessante porque o Banco Central fez um anúncio de um relatório de estabilidade financeira. Ontem nós comemoramos 5 anos de Pix. E se nós voltarmos... Já? Nossa! 5 Passou anos. voando. Né? Boa, né? E se voltar no tempo, é uma palavra que em 2019 não existia no nosso vocabulário. E hoje já está de tal forma que existem mais transações por Pix do que pelos demais produtos somados. Débito, crédito, transferência eletrônica, né? De tal forma que o acesso às corretoras também aumentou. Então, as pessoas com os bancos digitais têm mais acesso a esses CDBs. Então, imaginemos o próprio Banco Master, né? Agora, se não houver o fundo garantidor de crédito, olha a instabilidade que fica no mercado financeiro. Então, por isso que a gente sabe assim, que vai existir o pagamento daqueles que tinham aplicações em CDB desse banco, porque senão fica aquela dúvida. A instabilidade do mercado financeiro. Eu sei que aqui não é a Globo News, mas eu tenho que te perguntar algumas coisas sobre esse assunto, aproveitar todo o seu conhecimento e know-how nisso. O FGC tem fundos para pagar todo mundo? Hoje nós temos a resposta sim, né? Por conta do que trazia. Se isso não for pago, pode comprometer todo o sistema financeiro.
Para trazer também esclarecimento, o FGC é uma entidade particular, não é nenhuma relação com o governo, não é assim, o governo fica com a conta, né? E o fundo existe sim. Nós temos, talvez, no Banco Master, alguma coisa da ordem de 30, 40 bilhões de reais, né? Muita coisa. Bastante, né? Claro que isso, para o fundo garantidor, vai ser uma fatia representativa, contudo, se troca pela garantia do mercado. Do mercado. De manter a estabilidade Sim. do mercado e todo mundo poder continuar vendendo CDB com essa garantia, né? E uma outra pergunta aqui picante, ao estilo Globo News. Vamos lá. Banco Central demorou para liquidar o Banco Master? Passou do ponto? Acho que tudo a seu tempo, né? Porque, como foi dito, inclusive, na fala inicial do Tiago, houve uma maquiagem. Então, os bancos prestam contas diariamente ao Banco Central. E a partir do que é recebido de auditoria, de relatórios, é que existem as ações, né? Então, se isso chegou à tona, nós tivemos exemplo com o Banco Santos, que não tem Sim. cerca de uma década. Nós tivemos uma ação, inclusive, com fintechs, que aí é a área da Phoenix System, né? Que é a cibersegurança. Então, por mais que temos passado por um rombo da ordem de 800 milhões de reais com uma fintech vinda de uma engenharia social, que eu acho que é a grande questão que na Phoenix System vocês também tenham que atuar. Todo o aparato de soluções tecnológicas de segurança, mas nós esquecemos que existe ali o humano, né? O humano ainda é o elo mais frágil, né, na mais cibersegurança. 80% dos ataques, segundo as estatísticas, elas estão ligadas ao fator humano ainda. É muita coisa, né? É muita Muita coisa, né? E isso com o Banco Master, fazendo aqui esse fechamento de raciocínio, o Banco Central atuou dentro das suas possibilidades, né? Então, se a informação chegou por esses dias de, é necessário intervir, porque se especulava até uma aquisição estrangeira, né? Mas não sei até que ponto duvidosa, então foi o momento ali de intervir para evitar, se necessário fosse, o uso do FGC. Tá. Eu vou adiante aqui nas perguntas jornalísticas. Tiago, isso tá aqui, ó. Tô vendo, a gente tá indo. Eu vou mais fundo aqui. É claro e notório, isso todo mundo fala em Brasília, das ligações do dono do Banco Master com o governo. Teria a possibilidade de ter existido, digamos, um afrouxamento em relação a essa fiscalização do Banco Master em função dessa ligação governamental do dono do Banco Master? Olha só, Cris, tá vendo? Olha só. Veste essa saia justa agora. Deixa lá. Né? Deixa essa saia justa na mesa agora. Para quem vai, né? Tecnicamente, não. Porque passa por relação de compliance, tem a questão das auditorias independentes. Então, se nós olharmos o que deveria ter sido feito, responde-se que não. Agora, se há alguma relação suspeita, creio que o tempo será ali o fator de resposta via as investigações. Perfeito. Não, até porque perguntar não ofende, né, Cris Paiva? Claro. E assim, a gente sabe e conhece também essas instituições, são instituições sérias, com pessoas sérias. A gente teve com João Rezende em Brasília em junho, que é um profissional seríssimo, auditor do Banco Central do Brasil. Então, esses órgãos reguladores no Brasil, sejam a área de qual for a área deles, eles são muito importantes, né? Então, claro, é que nem futebol, né? O comentarista de futebol, depois que acontece, todo mundo vai... Especialista. Especialista. Não, tinha que ter interrompido o processo antes, né? Sim. Aquele CDB de 46%, né? Etc. Então, falar depois é muito fácil. Né? Mas cabe a gente aqui, aconteceu o assunto e a gente está deliberando sobre, né, a opinião de cada um e aproveitando a tua especialidade. Agora aqui na mesa, Cris, tiveram algumas pessoas aí que aplicaram no Banco Master, né? Olha, eu não sei quem. Eu, sinceramente, não vou apontar dedo. Não, sem dedos. Não vou, jamais. A gente fica só Jamais. nas notícias, né, Cris? jamais, Só o que o jamais. noticiário tá divulgando. Não, a gente tá aqui, Globo News, não fofocalizando. Ok? Vamos manter no... Não, eu ia perguntar uma outra coisa que, enfim, já que a gente tá falando sobre o assunto, apesar de não ser direto, mas faz parte também, que as empresas que estão no meio desse caminho, né, que XP, ou enfim,
as administradoras aí que fazem chegar Esse no CDB cliente, final. que de alguma forma, então vamos lá, se eu sei fazer sozinha, eu não passo por essa instituição. Se eu estou passando por essa instituição e tenho alguém que me orienta, parte do princípio que eu não é o meu, né? Tipo assim, eu estou trabalhando em, sei lá, eu sou manicure, eu ganho dinheiro e aqui eu venho para a pessoa que trabalha com isso e falo, o que que eu faço com isso? E aí esta pessoa, por interesses escusos, e por ganhar, por ser prometido uma comissão maior, coloca o meu dinheiro em risco num lugar que eu não sei, porque ela fala, ó, isso aqui é vantagem, ó, normalmente é 14%, aqui tá 16%, normalmente aqui tá 40 e tantos. Falou, eita, se essa pessoa que trabalha com isso está me dizendo que é seguro, eu posso colocar. A minha pergunta sobre isso é, existe já uma movimentação para que essas pessoas tenham que responder... Porque, óbvio, uma vez que ela botou lá e eu assinei, tá dizendo que eu concordei. Mas para que seja fiscalizado os benefícios que são oferecidos nesses produtos que não são necessariamente seguros? Perfeito, Cris, né? Excelente questão, pergunta, Não, né? Parece especialista do mercado financeiro. Não, eu só tomei... Tomei água, bastante água, beba água. Mas, ó, muito oportuna. Se por um lado nós temos a facilidade do acesso, então tá ao toque da mão, ao alcance ali da plataforma da corretora, independente de qual seja, né? Mas é muito fácil, né? O ponto de partida é que nós fazemos um preenchimento de perfil de investidor. Dado isso, é como se eu estivesse com um termo de consentimento, de associação, aqui me será ofertado, mas não necessariamente é aquilo que eu quero investir, né? Existem os profissionais, que são os assessores, que eles podem dar sugestões. O que eu posso trazer, independente das corretoras, né? É não pensar no perfil, é pensar no objetivo. Então, o que eu estou pensando a curto prazo? Quero viajar daqui a 3 meses? Deve ter um tipo de produto para investir. Quero pensar daqui a 2 décadas? É um outro produto. Trazendo o alinhamento da pergunta, né? Foi muito boa. Muito Final, boa. né? CDBs, eles têm como base a liquidez. A ideia de ser uma reserva de emergência, alguma coisa que eu possa pensar daqui a 2 anos, não muito distante o meu horizonte. E pensar sempre em não passar do teto do fundo garantidor de crédito, que hoje nós falamos em 250 mil por CPF. Então, eu posso ter diluído em vários CDBs, acho que o aprendizado vai ficar. Né? Então, se eu estou falando de um montante maior, eu tenho que pensar em fatiá-lo até esse teto. Agora, para esses profissionais, não tem a penalização, porque passa pela nossa assinatura eletrônica, no máximo é uma sugestão. O consentimento, né? Exatamente. E que é estranho, porque se você parar para pensar, enfim, estamos falando do assunto, eu tive há um mês, 40 dias, sei lá, quando começou esse assunto do Banco Master, que eu fui liquidar algumas coisas lá, e já antes, né, de hoje. E eu tive uma discussão seríssima com a minha então corretora, que deixou de ser no exato instante que aconteceu, porque a minha conversa com ela, sempre, tudo o que eu sempre disse é: eu quero segurança. Não me importa onde, não me importa quanto, eu quero segurança. O dinheiro entra difícil demais para sair fácil. Então, assim, não importa se vai render 0,2%, eu quero segurança. E ela, porque eu não entendo do assunto, então foi o que eu falei pra ela. Eu falei, eu não entendo do assunto, você entende. Se você tá me dizendo que... Se eu te disse, eu quero segurança, e você falou pisa aqui, eu tô entendendo que aqui não é água, é terra. E você me fez pisar na água com o meu dinheiro. Então, você correu um risco com o meu dinheiro que eu pedi pra não correr. E aí, quando ela me diz, mas eu não tenho... Eu falei, não, mas peraí. Eu sou especialista em comédia. É o que faltava. Eu tava lá no falar, vem aqui que eu não tô conseguindo fazer piada. Não, gata. Eu vou lá, faço comédia, trago o dinheiro aqui e você, que é a corretora, me indica o que eu tenho que fazer ou não. Esse é o seu trabalho, não é o meu. Por isso eu te uso como intercessora do negócio. Então, a minha questão se a gente pode pensar num debate de fiscalização para o que de vantagem esta pessoa, obrigada, advogado, levou, Boa. esta pessoa levou para me oferecer isso, porque de mim ela não ganhou, uma vez que não tem, de mim não sai, mas sai. Exatamente. Mas possivelmente, o retorno, a comissão para essa pessoa nesse produto é mínimo.
É algo assim que para o banco não necessariamente é onde vai dar a melhor comissão para o assessor. Uhum. Possivelmente ele até pensou de fato em dar a pseudo-segurança, que não existe. E nós estamos vendo o exemplo que nem na renda fixa você tem a segurança, Uhum. certo? Mas possivelmente os produtos que trazem comissões maiores são outros. É pensar no multimercado, é pensar um investimento com capital estrangeiro, né? Ou, perdão, um investimento no mercado estrangeiro, Uhum. são outros cenários, mas que deixa assim delicado a situação assim, puxa vida, né? A gente está falando de dinheiro. Sim. É. Tá falando de Pode não dinheiro. ter sido grande só no meu, mas imagina quantas pessoas ela colocou no mesmo balaio. E aí o Exatamente. montante fica grande, né? Exatamente, né? Exatamente, né? Essa pseudo-segurança em relação ao Banco Master, por exemplo, ela tá ligada ao FGC, porque na verdade todo mundo sabia o que estava acontecendo, né? Não era uma informação privilegiada, o mercado se falava o tempo todo, né, dos problemas ali de liquidez mesmo do banco, de caixa, dessa possibilidade de falência ou própria liquidação, né, pelo Banco Central. Então isso existiu o tempo todo. Mas é como a Cris falou, mesmo assim, né, os agentes financeiros que intermediam essas negociações, alguns deles grandes bancos, né, do mercado, ofereceram esse produto. Então a gente fica na dúvida, porque a gente começa a desconfiar. Então agora tudo que me oferecem pode ser que esteja na mesma condição do Banco Master, né? Então Verdade. se joga aí uma credibilidade de algumas instituições gigantescas, né, Jairo? Sim. Demais. Não vou citar nomes aqui, porque, né, não quero processo sobre isso. Mas a gente fica com essa desconfiança daqui para frente, né? Então a gente entende que a segurança, ou a pseudo-segurança, está ligada só ao FGC. Que, para quem aplicou até R$ 250.000 no único CPF, ok, em algum momento vai receber, a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, mas em quem Antes da aposentadoria vem. É, tipo poupança do Collor, né? Um dia Falar, vem. É. bem. O pessoal mais novo nem sabe que é Não, isso, não né? sabe. Não sabe. Melhor não saber. Melhor. Melhor não saber. Então, assim, e para quem aplicou mais de R$ 250.000 e para as empresas que aplicaram e não tem o fundo garantidor de crédito, então quer dizer, é um dinheiro que foi perdido. Embora. Não tem de onde tirar agora. Literalmente foi pro ralo, né? Exatamente, Foi né? pro ralo, É. né? Perda assumida, né? Tem uma história, né? Trazendo aqui uma relação paralela era um psicólogo que atuava nessa área das finanças comportamentais, fazendo estudos com uma pessoa que não tinha a memória permanente. Então, só tinha aquele quadro de sempre perder a memória. E toda vez que eles se encontravam, ela tinha que se apresentar novamente e perguntar: quem é você? Nossa, é tipo aquele filme da mulher que se apaixona, o cara quer se apaixonar Pronto, por ela né? todos Todo os dias dia. e tal. Comédia, né? É como se fosse a primeira vez, salvo É. engano, né? É. Então, nesse experimento, esse psicólogo passava por essa situação. A pessoa chegava: quem é você? Né? 15 minutos depois, quem é você? E o experimento dele, Jairo, foi colocar um alfinete na mão dele na hora que ele foi cumprimentá-la. Ela sentiu aquela alfinetada, né? E 15 minutos depois ela Deselegante, voltou. tadinho. Eu só tinha uma picada na mão. E quando ela voltou no momento seguinte para aquela apresentação de sempre, quem é você que não lembro mais? Ele esticou a mão para cumprimentá-la, ela retraiu. Então, trazendo aqui o Banco Master, a memória vai ficar. Vai ficar. Então, esse aprendizado nós vamos ter, né? O receio, opa, eu já sei o que agora. Meu teto é 250.000. O que eu já sei? Quando é que eu vou receber? Nossa, Né? mas Então, eu preferia fica- alfinetada. Dá pra trocar, não? Infelizmente. Dá pra trocar? Agora já foi. A memória vai ficar. Infelizmente, agora Certo? entraremos na fila do Hoje, bem, FGC. o tempo passa, a memória de alguma forma fica. E geralmente com as experiências negativas. Bom, professor Jarbas, falamos muito sobre Banco Master agora. A gente já tirou várias dúvidas aqui. Certamente esse assunto vai continuar na mídia, nos telejornais, nos grandes portais. Nos corações. Nos... Nos na bolsos. triste memória, no bolso. A gente ainda vai comentar muito sobre a fila do FGC, quanto tempo esse dinheiro vai demorar para chegar para as pessoas que investiram ali. E a gente vai acompanhar também as investigações, a gente espera que tenha um maior endurecimento do Banco Central em relação a esse tipo de fraude, né, para que não volte a acontecer. Como você citou, né, mais de uma década atrás a gente teve a questão do Banco Santos e agora a gente tem o Banco Master aí associado de alguma forma ao BRB.
Bom, vamos falar sobre um assunto que é o tema agora, né, desse podcast, que é um assunto que nos traz muita alegria no coração, né? E até aproveito para contar uma coisa aqui, para quem não sabe, né? Tem uma comediante apresentadora aqui, Quem será? atriz, que era professora também, né? Exatamente. Eu lecionei por 10 anos. 10 anos. Sim. Trabalhei um pouco mais do que isso na área de educação, mas como professora há 10 anos. Porque eu entrei, na verdade, como auxiliar de educação, e aí fui passando em outros concursos e fiquei 10 anos em sala de aula no ensino fundamental. Sensacional. Os alunos deviam gostar, porque era uma aula engraçada, muito provavelmente. Ou não? A gente brincava bastante. É que eu sou bastante rígida na educação, assim, não Ah, é? brava. Rígida, que é diferente, né? Ser sério não é ser sisudo, É isso aí. né? Então eu sempre fui muito exigente. Até tinha outras colegas minhas que falavam assim: eu gosto de receber a turma da Cris, sabe quando muda de um ano pro outro? Eu gosto de receber a turma da Cris porque eles vêm todos assim, muito independentes, sabe? Não são crianças que, tipo assim, tia, aponta pra mim. É criança que vai, se vira, que amarra o cadarço, porque eu sempre gostei de. Beleza, nós vamos sentar aqui até você aprender a amarrar o cadarço, mas daqui pra frente, agora você já sabe. Não tem mais. Então eu sempre gostei de colocar essa independência na criança. Muito bom, importante. Nossa, eu não era nem de longe o meu sonho, mas eu me dediquei a isso tanto quanto pude. Tenho recadinhos até hoje, assim, que me emocionam de eu pegar para ler de mães de aluno que me escrevem e tal. Então, foi uma época muito feliz, assim, no sentido de realização pessoal mesmo. Que legal, né? Sensacional, sensacional. Bom, e a gente tem aqui, já citei, um grande nome, né, desse mundo acadêmico. A gente acredita muito, a gente fala isso, né, nas nossas publicações, no poder da transformação através do conhecimento. E a gente acredita que o conhecimento ele precisa ser livre, ele precisa ser inclusivo e ele precisa chegar nas pessoas que realmente precisam, né? Quando a gente vive, na verdade, a gente vive uma realidade de um país de terceiro mundo, onde existe um abismo social, né? Uma diferença muito grande entre as pessoas que têm oportunidades e as pessoas ou têm mais oportunidades e as pessoas que têm menos oportunidade. E a gente acredita que a educação talvez seja a ferramenta mais relevante e que tenha maior potencial de reduzir essa grande desigualdade e de levar a oportunidade para essas pessoas que nasceram talvez ali com menos possibilidades na vida. E assim, é muito gratificante, né, conhecer pessoas como você que têm esse olhar também, né, da educação inclusiva, da transformação social, e hoje você faz isso também, depois você vai falar sobre o método 5D, na questão de como usar o dinheiro, né, da melhor forma possível, não ser escravo do dinheiro, né, fazer com que ele trabalhe para a gente, não o contrário. E queria começar te perguntando, professor Jarbas, como começou a tua história na educação? Quando que você decidiu ser um educador? Olha só, né? Hoje é o dia das saias justas, né? A memória, né? Faz tempo? Faz tempo, né? É um longo caminho, né, que a gente percorre na educação e, por vezes, tem situações que fluem naturalmente, né? Quando, de repente, talvez eu me vi em sala de aula, né? Eu recordo que em 94, Poxa quem estava vida. falando de colo, né? Os anos 90 existiram mesmo? Isso, 94, né? 1994 foi o ano da Copa do Mundo, inclusive, Tetracampeonato. né? Tetracampeonato, né? O ano que eu vim para São Paulo. Sou do Rio de Janeiro, né? Nasci em Botafogo, daí o meu time também, né? Botafogo. Cresci em Queimados, que por muito tempo esteve no mapa da vulnerabilidade juvenil. Um dos municípios mais violentos do Brasil, né? E minha mãe falava que nós só tínhamos duas opções, né? Ou estudar ou estudar. Porque quando eu terminei o ensino médio, eu recordo que ela disse orgulhosa para os vizinhos que o filho dela estava formado e que dali para frente ela não podia mais fazer, né, o que deveria para os seus filhos, né? Tava pronto para o mercado de trabalho. E nessa transição para a fase adulta, para a universidade, eu tive uma oportunidade de trabalho em São Paulo, foi o que me trouxe para cá. Nesse meu primeiro ano de São Paulo, 94 também, foi um ano que nós vamos lembrar quando da morte do Ayrton Senna. Com certeza. Dia Velho, 1º de maio. É isso, né? Foi um ano que marcou, né, quem passou por aquela década. E recordo que, nesse período da vinda para São Paulo, eu comecei a lecionar num pré-vestibular no Rio de Janeiro, de tal forma que eu ficava em São Paulo de segunda a sexta, um cursinho pré-vestibular. E sábado de manhã eu estava nesse cursinho no Rio de Janeiro. Era aquela
ida de ônibus na madrugada, né? Muitas das vezes fazer Rio-São Paulo, a viagem de ônibus era mais rápida do que a ponte aérea, né? Entre chegar no aeroporto, né? Sim, Dependendo todo esse trâmite. Sim. principalmente no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, que fica distante dos aeroportos, né? Seja o Galeão, seja o Santos Dumont. E nessa batida de Rio de Janeiro, aos sábados de manhã, estando em sala de aula, voltando domingo à noite para São Paulo, fazendo essa no ar da jovialidade, né, dos seus 20 anos, 21, eu acho que aquele momento de mostrar para um pré-vestibular, Tiago, que era comunitário, era gratuito para os estudantes, né? E foi algo que começamos a ver que dava frutos. Claro que dali eu fiquei apenas um ano, né, porque era de fato assim muito desgastante, mas isso me abriu possibilidades adiante em São Paulo. Tá? Então a origem, bem dizer, o despertar, eu acho que foi com esse movimento, né, de trabalhar num pré-vestibular. E você vê alguns jovens tendo a possibilidade de transformar sonhos em realidade. É um momento onde isso acontece mesmo, ou pelo menos a grande expectativa, né? A escolha ali da profissão, do curso que ele quer seguir. Então, toda a energia que é colocada naquele momento ali para poder passar num vestibular, né? E o professor do cursinho pré-vestibular, ele é uma peça importantíssima nesse cenário, porque acho que além de levar conhecimento, ele leva motivação, ele leva esperança, né? E eu acho que é até um diferenciado, assim, em relação a você dar aula numa graduação, ou você dar aula numa escola normal, você tá ali naquele momento de expectativa de um vestibular. É isso mesmo? Não, é isso mesmo, né? E Cris falava da sua experiência em sala de aula, algo que também foi marcante foi perceber o seguinte, Jairo, às vezes o estudante de pré-vestibular, ele fazia perguntas aleatórias para saber se o professor estava preparado. Então, uma questão, O digamos, aluno te testava. pega uma questão da Unicamp, de um conteúdo que você ainda nem havia abordado em sala de aula, e fala, daqui estou com dificuldade de resolver. Mas a minha leitura é que talvez ele já tivesse resolvido e estava ali lhe testando. Pra ver se você era. Era capaz. Exatamente, né? E você era professor mesmo, né? Era é quase isso, Não isso, era um né? fake, um CDB fake. Essa marcou. E é diferente de termos a preparação no fundamental ou na graduação, porque você tem a aula, é o processo. E no pré-vestibular foi onde eu aprendi que esteja sempre preparado, porque eu não sabia qual seria a pergunta da aula seguinte. Então foi um momento também que me deu muito aprendizado. De assim, prepare não a próxima semana, prepare o semestre ou prepare o ano. Você não sabe o que Você era um professor acontecerá. preparado em sala de aula. Foi onde veio o despertar para ter sempre essa preparação, né, de um período maior. Porque de onde virá essa pergunta, né? Claro que por vezes todas as respostas não existiam, né? Tinha alguma questão que passava assim, você voltava, tem que estudar, tem que verificar se essa não está errada, né? Isso daí também era um aprendizado e dava, inclusive, aquele ar de que estava junto com o estudante buscando soluções. Mas, em contrapartida, é um aprendizado sem igual, né? Com certeza. A sala de aula, como diria a Cora Coralina, né? Quando a gente ensina, é que a gente aprende realmente. Essa frase é muito interessante. Eu prefiro aquela salve a professoria. Mas o Thiago já teve também essa experiência, essa vivência em sala de aula, né, Thiagão? Não, tive. Já, tive, né, foi- apaixonante, né? Eu sou um apaixonado, entusiasta pela área da educação. É muito bom, né? Pena que não paga as contas. Então a gente tem que ir pro mercado corporativo. Por falar em pagar as contas, em que momento o professor do cursinho foi para a área financeira? Como é que rolou esse interesse aí com o assunto? Não, perfeito, não, perfeito, Outra né? saia justa. Não, muito bom, né? A gente vai voltando às memórias, né? Na virada Você do está no milênio... arquivo confidencial. A cortina abrindo, né? Você vai resgatando memórias. Com essa ida para o cursinho e a percepção de que talvez a educação fosse um caminho que eu trilharia na parte profissional, na virada do milênio, nós tivemos uma expansão de universidades. Então, muitas faculdades isoladas abriram pelo Brasil adentro, né? Verdade. Universidades ofertando cursos, então abriu demais portas. E eu já havia feito uma faculdade, uma especialização, e aqui, se me permitem a história, né? Eu recordo um domingo,
vendo um classificado de jornal, né? Vagas de coordenador para um curso superior. E esse curso superior era uma faculdade que estava abrindo na cidade de Mauá. Eu submeti meu currículo, ainda tinha que mandar pelos correios, né? Hoje, se perguntar a alguém qual é o seu Você CEP... tava no Rio nessa época? Eu de São Paulo. São Paulo. Tava em A São gente vai Paulo, precisar né? nesse episódio, a gente vai precisar colocar um letreiro. Color, o quê? Correio, Isso. Pispazep, Nossa, pra galera poder acompanhar. Então, pelo menos o Ayrton Senna o pessoal conhece. É, bota no GC aí, correio. Não chorando com FGC, tá ótimo, né? Não chorando, né? Então, ao enviar aquele currículo, né, pelos correios, com pouca expectativa, porque à época eu tinha uma especialização e para lecionar em faculdade talvez fosse o mínimo que se exige até hoje, né? E tive o retorno dessa faculdade para uma entrevista. Para minha sorte, era uma faculdade que estava começando e queriam contratar profissionais para a coordenação sem experiência de mercado, para não chegarem com vícios. Uhum. E a vaga caiu com uma luva. Né? Assim, a expectativa que talvez fosse mínima, os 80-20 da preparação e da sorte, né? Foi onde começou. Aí, trazendo a resposta, esse início na coordenação de um curso me levou à sala de aula. E na sala de aula, na disciplina de matemática financeira, que usa uma tal calculadora, vamos para a legenda, né? A HP 12C, que é uma calculadora que ela não tem o sinal de igual. Ela tem tudo, mas ela não tem a tecla do igual. Então, você tem que aprender ali o seu mecanismo de uso, né? Então, foi também um aprendizado de bastidores. Você virou um inimigo da HP. Pronto, né? Inimigo Entrou para aquele grupo. né? Não à toa tem esse nome, o grupo. Exatamente. Né? Uhum. Né? E com isso foi o meu início. Com aulas de matemática financeira, eu comecei a estudar. Atrelado a isso, eu já tinha esse senso de investir no meu futuro. Aí vamos de novo para as legendas. Meu primeiro investimento foi um RDB Nossa. do Banerj. Que não estamos falando de rebeldes. Não, né? Era outro RDB, muito antes. Porque existem os CDBs e os RDBs, né? E ainda a Banerj, porque os estados também tinham seus bancos públicos, né? Estaduais, que depois foi comprado pelo Itaú. Isso aos 18 anos. E foi quando aprendeu a estudar sobre matemática financeira, levou, opa, dá para eu conciliar aquilo que eu já gosto, que são as finanças, com esse universo Juntou o útil ao agradável. muito útil e agradável, né? Muito bom. Enquanto isso, eu ensinando as crianças a fazer a tabuada do 9 na mão. Tá vendo? Ele com a 12C Você tá vendo? a tabuada na mão. Mas o que? Fazer a tabuada do 9 na mão é um segredo. Não é? Não do dava primórdios. colinha, não, né? Não, você não sabe fazer a tabuada do 9 na mão? Sabe, né? A técnica? isso aí, mas Óbvio. vamos lá. Professor, Vamos né? deixar para a Cris, né? Não, faz assim, sério. Faz Vamos assim. lá. Vamos lá. Aí você escolhe, tipo assim, de 1 a 10, que número você quer multiplicar por 9? 7, ok? Sim. Beleza. Aí você vai abaixar o 7. O 7. Abaixa o 7. 7. Beleza. Que você fez virado pra mim, né? Isso. Tá. O que ficou pra cá é dezena, o que ficou pra lá é a unidade. 63. Muito bom. Entendeu? Muito bom. 9, aqui, ó. 9 vezes Sim. 2. Eu abaixou 2. 18. Sim. Atenção, pessoal. Episódio 32, tabuadas com Cris Episódio Paiva. 30. Não, Episódio... É o Ah, próximo, é o entendi. próximo. No próximo eu vou fazer só dicas de... Tabuada. Exatamente. Eu? Mas Muito essa, bom. para as crianças, pode Poxa, passar, sensacional. pais e mães passem, porque na hora decora. Quer dizer, não Que decora legal. nada, né? Aprende a fazer Exatamente, né? nos dedinhos. Pra você que achava que ela só falava de relacionamento. Não, meu amor, o De quê? tabuada. Aqui a gente pode decorar todas as capitais e estados e siglas. Só com musiquinhas e dicas Cris Paiva é cultura. também. Uma cultura lá pra baixo. Mas ensinar com musiquinha me lembra também os professores de cursinhos, né? Claro. Sim, Os professores são mestres nisso, né? verdade. Não só, porque a música, agora a pedagoga falando aqui, a música e a brincadeira, jogos, enfim. Por isso os board games têm tanto essa capacidade de fixar pensamentos e raciocínios nas crianças, porque tudo que você aprende com a brincadeira, com o jogo, com o lúdico, você precisa repetir muito menos vezes. Eu não vou lembrar o número agora, mas é alguma coisa do tipo assim, algo que você tem que aprender, você precisa repetir, sei lá,
28 vezes. Se for com brincadeira, são 4, 5 vezes. Algo que você tem que... Eu não lembro o número exato, mas é uma comparação assim, sabe? Entendi. Você precisa repetir muito menos vezes pra criança. Se for uma musiquinha, se for uma brincadeira, se for um jogo. Então, faz muita diferença. A Você tem musiquinha... interação, né? Com certeza. não só pra criança, mas, né, pro jovem que tá ali. Que precisa... Porque ali nada mais é do que decorar pra aquela prova e é isso, né? Não tem muito o que fazer. O nosso sistema é assim, a gente joga o jogo, né? Isso aí. Professor Jarbas, uma das coisas que chama atenção é o seu currículo acadêmico, né? Que é um currículo digno de elogios. E dentro desse currículo, a gente consegue identificar ali algumas coisas multidisciplinares. Então, por exemplo, você tem uma formação em ciências sociais, mas também em engenharia da informação. Como que foi acontecendo isso na tua carreira? Conta pra gente, tá rindo. Passou, caiu o RG, matriculou. Ah, vou fazer. Não. Isso, né? Ah, não, é engano. Não é engano, não. Eu vou fazer corte e costura também. E ainda pode escolher o RG, se é o do Rio, se é o de São Paulo, né? Ainda pode escolher, né? Mas, de fato, ela passeou, né? A origem se dá na informática, o que me levou a fazer um mestrado na área intitulada Engenharia da Informação. Uhum. Para contextualizar, no mestrado, a proposta foi estudar o chamado governo eletrônico, o e-government, né? O governo digital. Uhum. A proposta era mostrar que qualquer fila no serviço público poderia virar uma solução digital. Vejamos os apps. Uhum. Hoje, talvez eu não chegue em um poupa-tempo sem o atendimento, sem agendamento, e seja atendido. Eu tenho que fazer nem que seja lá no totem, no local, fazer o meu agendamento e verificar se tem horário de imediato para, né? Senão, não tem atendimento. E talvez nossos pais falassem que perderam o dia de trabalho e não foram atendidos. Certo? Então, isso foi um produto do trabalho de mestrado. Mostrar que qualquer solução tecnológica poderia ser usada no setor público com resultado positivo, né? Contudo, aí vem o pulo, Thiago, o RG caído, né? O que me levou às ciências sociais? O doutorado, para mostrar que nós temos soluções tecnológicas, vejamos a Phoenix System, mas faltava a boa vontade e eu fui entender o porquê que politicamente isso não acontecia. E isso a gente está falando há 15 anos, claro que hoje tem fruto disso o exemplo Poupa Tempo, nós temos a plataforma GovBR, então existem hoje as soluções frutos daquela pesquisa, né? Não sei se é fruto daquela pesquisa, mas você citou aqui o próprio Pix, né? É uma evolução da tecnologia. É uma ideia que se existe há muito tempo, mas teve que aguardar essa evolução tecnológica para ser colocada em prática, né? Exatamente, né? E o Pix, ele também bancariza muitas pessoas que estavam fora desse sistema. Ele é contra o sistema, porque é pela gratuidade. Então, Perfeito. tudo isso estava ali focado na... O que à época nós tínhamos tangível era o conceito da urna eletrônica. Ainda à época se questionava, é seguro, não é? Usar, né? Polêmico no Brasil, no Brasil polarizado. Já começamos com o Banco Master, vamos aqui Agora também. no voto impresso, né? Mas foi dali que também Vamos falar de cibersegurança da urna eletrônica. né? Isso, né? Mas enfim, né? Então tinha também a urna eletrônica como teste à época, e é um exemplo para o mundo inteiro, né? Ter um resultado de uma eleição continental em poucas horas. Às vezes a gente vê outros países, como os Estados Unidos, levando meses, né? Para Verdade. anunciar quem ganhou as eleições, né? Tem uma coisa, para dar um exemplo assim, próximo da gente, porque a gente está falando do Pix há 5 anos, há 5 anos tivemos a pandemia, e tinha uma coisa que estava acontecendo, eu conheci algumas pessoas que trabalhavam em postos de saúde que estavam com vacina. E uma coisa que acontecia era, eles abriam, porque cada vacina vinham, sei lá, 3, 4 doses em cada frasco. E uma vez que, enquanto ela não está aberta, ela dura, sei lá, 20 dias, 30 dias. Uma vez aberta, ela tem que ser usada em X horas. Exato. E o que estava acontecendo é que no final do dia, então, por exemplo, sei lá, chegou uma pessoa, eles abriram a dose. Perdia-se 2 ou 3 doses todos os dias nos postos. Então, imagina se você se cadastra num aplicativo e fala, olha, eu tô há X minutos, há 10 minutos Sim. desse posto, desse posto e desse posto. A qualquer momento que me ligar, eu consigo chegar lá. Então, sei lá, o posto vai fechar. Eu tenho ainda 2 doses, aciona 2 pessoas para que não se perca. De repente, não é nem a da fila, mas
pô, nessa hora, Uhum. é melhor aplicar em alguém do que ir pro lixo. Sim. Então, isso aconteceu, e aí o pessoal começou a fazer isso até de contato, deixa seu nome na lista, e aí a gente liga, verdade. fazer uma coisa meio analógica ali, né? Uhum. Pra que não se perdesse, mas aí você tá contando com a pessoa liga, vai atender, não vai. Quando isso poderia ter facilmente virado um aplicativo onde, entra aqui, você bota a sua localização, se você estiver perto de algum posto que tem, na ordem ali da preferência, a gente vai te acionar e não vamos perder essas doses. Uma solução tranquila, barata, fácil e que teria deixado de perder, sei lá, quantas dezenas de milhares de doses, né? Não, verdade, né? Com Soluções certeza. simples, né? Com certeza. Soluções simples. E assim, simples. se usa esse tipo de solução para aplicativo de relacionamento, por que não usar para Pra dispensar vacina, vacina, né? exato, No momento tão desesperador que todo mundo esperava pela vacina, né? Tinham filas ali, os grupos prioritários e tudo mais. Então não podia se perder a vacina. É a mesma lógica, né? De buscar quem tá perto Exato. do Uber, do iFood, que busca quem tá mais Do perto Tinder, pra me atender. Quem tá mais perto do Tinder, Tinder, quem tá mais perto pra me atender. Mas quem ali, a hora que eu abro o meu mapa, quem consegue chegar mais rápido? Esse aqui, beleza. Uhum. E não precisa acionar todo mundo e fazer seu posto de saúde lotar de mais 20 Sim. pessoas. Alguém aceitou? Acabou essa vaga. Uhum. Alguém aceitou? Acabou essa vaga. Pronto, É é isso isso. aí. Alguém vai chegar lá e não vai desperdiçar. Então, dá pra solucionar tanta coisa porque daí quantas doses foram pro lixo custa dinheiro. Então não era melhor gastar dinheiro fazendo o aplicativo? Uhum. Exatamente, né? Com Então, certeza. Mas hoje a tecnologia digital inserida nos serviços públicos no geral, né, nos últimos tempos, né, nos últimos anos, melhorou bastante. sim. Né? Tudo é evolução, né? Tudo é evolução. Ideias como essa, por exemplo, de vacina ou qualquer outro serviço de saúde, principalmente doação de órgão, né? Um Exato. transplante de órgão ali, alguém que está na fila, não é emergência, né? Então, tudo isso, né, são facilitadores que de uma maneira ou de outra melhora a qualidade de vida das pessoas, né? Então, isso que foi muito interessante. Eu acho que ainda não é... A gente não chegou no limite. Existe muito mais questões de tecnologia que devem ser aplicadas para melhorar os serviços públicos ou qualquer outros serviços, né? Mas que são essenciais, são. Não, perfeito. Melhorou demasiadamente, né? Com Você certeza. percebe, assim, é o conceito da plataformização, né? Nós não pensávamos em ter esse delivery tal qual é hoje, né? Ou até mesmo serviços diversos, né? De deslocamento, serviços até de bebidas, né? E com as soluções ao alcance de celulares simples, né? Você tem ali a possibilidade de resolver uma situação num toque do dedo, enfim. De fato, isso é uma verdade, velho. Sim. Vamos agora para as perguntas difíceis na área da educação Tava fácil também. pra ele agora? Tava fácil? A gente facilitou muito, né? Né? Vamos endurecer de novo, voltar aquele começo estilo Globo News aqui. Mas são 2 RG, Cris, então tá dois. tranquilo. Vai Então oscilando. vai responder fácil. O Jarbas pensou que ia ter Estamos vida entre fácil amigos. aqui. De jeito nenhum, ninguém tem vida fácil aqui, Jarbas. Entre amigos, né? Mas você dirige uma instituição, uma universidade já há alguns anos, né? Com muita maestria, com excelente performance, seu trabalho é super reconhecido. E a pergunta que eu queria te fazer é: o que as universidades e faculdades precisam ainda aprender sobre o aluno moderno? É a pergunta de milhões. É a pergunta de milhões, né? Nós temos um gap, né? Algo que um movimento mundial, cada vez menos jovens buscando o ensino superior naquela transição imediata, de terminar o ensino médio e já pensar na continuidade dos estudos. Muitos os fazem de uma maneira a posteriori, sejam por situações diversas. Tem que entrar no mercado de trabalho, depois eu vejo o que faço, vou estudar. Seja até porque, por mais que tenhamos muita informação disponível,
isso não se transforma em conhecimento, não necessariamente assim de imediato, né? Uhum. Eu sempre viajo assim nos meus pensamentos, né? Me tragam de volta sempre que possível, né? Em sala de aula também não é diferente. Eu falo para os alunos, às vezes me tragam de volta porque as ideias vão aparecendo e a gente vai viajando, mas a resposta vai chegar, né? Fica tranquilo, Ah, pode dar sua volta aí para chegar na resposta. E até foi um pensamento muito de cientista social, esse agora, né? Não foi, né? Porque nós temos a ideia do imediatismo. Uhum. Então, se pensar assim, ó, o que que a universidade tem que ter, né? Ora, né? Vou ficar 4 anos fazendo uma graduação, qual retorno eu tenho? Se eu posso, de repente, claro que é mínimo, né? Mas numa bet eu tenho um retorno imediato, associando as finanças, não com a educação, Sim, né? sim. Mas só para trazer a leitura do imediatismo. Ou até mesmo os cursos que são feitos à distância, que hoje no Brasil já é um número superior aos matriculados nos presenciais. É algo muito positivo se eu pensar que eu economizo o deslocamento, né? Mas em contrapartida eu tenho que ter muita disciplina para Exato. poder estudar Não é por todo conta mundo que está própria, preparado né? para É isso. autonomia, né? E também a ideia de que a escola, né, até tem uma máxima que diz que se alguém que viveu no século XVIII hoje retornasse, encontraria a escola da mesma forma. Um sentado atrás do Linha outro, de né? produção. Né? Isso, linha de produção, né? Uhum. Hoje de manhã eu conversava com a minha esposa que a gente já prepara na própria escola o ato da merenda, né? Ou seja, você tem que levar seu alimento também para o Uhum. ambiente de trabalho, né? Então é quase que uma reprodução de uma linha de produção que muda ali o produto entregável, mas o mecanismo é o mesmo. Ou seja, o aluno mudou, a escola não. O aluno mudou. Nós temos nas universidades um choque de gerações. Falávamos da legenda que talvez seja necessária, mas por vezes as piadas já não se entendem. Às vezes a gente conta alguma coisa em sala que assim fica, né? Eu uso, né? Caiu a ficha. Mas de O onde que vem é isso? ficha? É isso, né? De onde Que vem essa ficha é essa expressão, né? que Que ficha é caiu, essa, né? né? Mas a gente usa, caiu a ficha, né? Uhum. E esse distanciamento, por vezes, também afugenta esse estudante, Uhum. porque a escola, ela parou, né? Por mais que haja ali uma preocupação permanente de manter um conteúdo que se aproxime da realidade, do cotidiano, não necessariamente o docente também ele está acompanhando essa transição, Uhum. essa transformação. Pode ser também uma linha de sentir assim uma autoridade em sala de aula aqui, eu posso dominar e às vezes não se deixar abrir para o novo, Uhum. para troca de expertises. Cora Coralina, né? Cora Coralina. Quanto mais eu ensino, mais eu Aprendo. aprendo, né? É Então isso tem aí. alguns fatores, a gente pode elencar vários, mas minimamente essa não adequação às tendências, né? Ou não entender esse novo estudante, são outras necessidades. Uhum. A gente fala numa geração, talvez indo agora para a geração Y ou Millennials, né? Que buscam propósito, que viram os pais se matarem de Uhum. trabalhar, confere, Uhum. hoje já Perderam a vida perderam a trabalhando. vida, né? Não alcançaram uma aposentadoria Uhum. que fosse satisfatória e não querem isso para si. E acho que na empresa vocês vivenciam isso também, Sim. né? Ou home Bastante. office, né? É. Permaneceu, é uma outra realidade. Contudo, talvez seja muito mais produtivo do que o estar no local fisicamente, mas sem produzir. Perfeito. Tem umas coisas que da pedagogia que a gente imagina assim, que a gente fazia trabalho para entregar para a professora. E existia um motivo pelo qual a gente fazia esse trabalho e tinha um resultado em fazer esse trabalho. Por quê? A gente ia levar a Barça, ia copiar, ia reunir, ia escrever numa folha de almaço, então você ia ter que ler, você ia ter que copiar, você ia ter que repassar. Então, automaticamente você, mesmo que fosse cópia e escrita ali, escrita aqui, passa, apaguei, não pode usar branquinho, tem que pegar uma outra folha para fazer do zero. Então, aquilo tinha uma função, que eu quero dizer, tinha uma função. Pouco era a entrega para o professor, era mais o movimento que se fazia e se entrava em contato com aquele conhecimento.
Se você pensar que hoje você fala para o estudante, faça-me um trabalho sobre tal coisa. Ele vai jogar chat, faz um texto aí, ele manda imprimir, porque nem copiar vai. Ele mal vai ler do que se trata aquilo. Então, a função do trabalho, ela se perdeu. Então, já não é mais isso. O que a gente pode fazer com o que eu tenho hoje para fazer o meu aluno entrar em contato com esse conhecimento? Uma vez que não vai ser lendo e não vai ser copiando. E não vai ser debatendo com o coleguinha qual vai fazer qual parte. Peraí, deixa eu ver se encaixa a minha parte que eu fiz com a parte que você fez. Não vai ter mais isso. Então, a função do trabalho se perdeu. O que eu faço agora? A função da lousa se perdeu. O que eu faço agora? Há uma necessidade de adaptação da estrutura de ensino. Absolutamente, absolutamente. Mas tecnologias como o Gemini, por exemplo, criaram a forma de tutorial de ensino, né? Então é diferente, você não vai mais no chat, você pode pedir realmente o resultado, mas você pode pedir com que ele te ensine a chegar naquele resultado, que é bem interessante. É que esperar essa responsabilidade do adolescente que quer terminar o trabalho para jogar bola, não vai fazer não vai. Não vai fazer. Então, o que eu quero dizer é que se exigia o trabalho como... Porque ele tinha um resultado. O resultado era, eu vou ter que sentar, vou ter que ler, vou ter que copiar, vou ter que passar limpo, vou ter que entregar. Agora não tem mais. Então, para que o trabalho? Perdeu a função do trabalho. Tá? Agora tem que propor alguma outra coisa. Ou é dinâmico, ou é jogo, ou é brincadeira. Ou é, sei lá, criar uma coisa de perguntas e respostas e... Ora, agora você tem que fazer esse negócio... Sei lá. Tô viajando aqui, mas tem que ser outra coisa, porque o trabalho já perdeu a função dele, né? E hoje é totalmente diferente dessa geração que você acabou de citar, né? Do qual eu não fiz parte ainda, né? Esse trabalho todo em busca do conhecimento, né? Essa geração passada teve, né? Ela, para alcançar os objetivos, ela tinha que ir lá na biblioteca, tinha que pesquisar, não tinha Google, né? Não tinha um chat, né? Agora, pro outro lado, hoje os jovens eles têm muita informação na mão, que é o celular. Né? Como ensinar esse jovem, professor, hoje a usar a ferramenta que está ali na mão dele, a internet, para que esse conhecimento seja absorvido, né, seja integrado ali na sua formação? É difícil, né? Tem soluções que são gamificadas, que é a ideia de tornar o lúdico, novamente, que Soluções aproxima, criativas. né? Com as metodologias ativas diversas. Mas, em contrapartida, o próprio docente, o próprio professor também tem que se deixar abrir, né? Se moldar a essa Sair da utilização, caixa. sair da caixa, né? Porque senão fica ali uma disparidade de interesses, né? Com certeza. Por mais que tenhamos essa facilidade de acesso à informação, não necessariamente eu sei como utilizá-la. Não necessariamente o jovem pode perceber que aquela informação vai ter uma aplicação imediata. Aí entra novamente o papel do professor, para mostrar que, dado esse case, esse cenário, né, eu vou utilizar para tal finalidade. Né? Mas é muito, muito difícil mesmo, né? Mas a gente tem um atraso muito grande, né, em relação à educação. Você citou a questão do século XVIII. A educação ela foi preparada, né, a gente falou aqui de linha de produção, para que as pessoas trabalhassem em linha de produção. Então, não faltar, né, executar a tarefa ali que lhe é solicitada, enfim. Ela tem toda uma estrutura linear de linha de produção e ela não avançou, ela não saiu disso. Falou, a escola é muito igual, né, ao do século XVIII, isso é uma verdade. Então, a gente precisaria ter revolucionado a escola quando surgiu o buscador, né? Porque eliminar a questão da decoreba, porque agora você não precisa mais decorar nada. Você vai lá no Google e busca. E agora a gente tem a inteligência artificial que vem trazer toda uma inovação, uma diferenciação, e como a Cris colocou, eu vi estudos, Cris, que se compara alunos que fazem um trabalho pelo ChatGPT e alunos que não fazem um trabalho pelo ChatGPT, quanto tempo esses que não fizeram pelo ChatGPT vão armazenar aquele conhecimento e aqueles que fizeram pelo ChatGPT não vão. Né? Então, há uma diferenciação muito grande. Então, assim, será realmente perda de tempo, né? Se você der o trabalho, o aluno fizer pelo chat, não Sim. vai aprender. Então, a educação realmente precisa se adaptar. E aí, como você citou século XVIII, se a gente voltar um século atrás ainda, é uma coisa muito marcante da educação, no século XVII, na Inglaterra, o maior prêmio da loteria era o quê? Uma bolsa de estudos. Né? Então, quer dizer, naquela época se olhava para o conhecimento com muito mais propriedade ou com muito mais potencial de entender que, sim, ele é um transformador na vida das pessoas. E aí você estava colocando agora sobre a questão de excesso de informação que não reflete, na verdade, necessariamente em conhecimento. Isso depende de uma coisa muito fundamental que a gente não teve quando aplicou no Banco Master, que é pensamento crítico.
Então, Verdade. como fazer com que os alunos desenvolvam o pensamento crítico em tempos onde a gente tem excesso de informação? Também é outro desafio. É muito associado a ter uma solução que seja aplicada de imediato. É o que a gente chama de aprendizagem significativa. Por vezes, a gente aprende na faculdade conteúdos isolados que, se eu não observar que aquilo pode ser aplicado de imediato, parece que eu perdi meu tempo. Uhum. Então, a dificuldade é, de fato, inserir cases que sejam do ambiente do estudante. Por vezes, Perfeito. podem ser regionalizados, podem ser contextualizados com o contemporâneo, mas se eu mantiver exemplos que são genéricos ou que eles pararam ao longo do tempo, a gente não consegue ver, Thiago, esse ganho. Perde interesse, né? Total, Perde interesse. total. Sim. É porque antigamente existia É. nas escolas uma submissão à autoridade. Então você tem que aprender isso porque tá na ementa, é da escola, né? Hoje não, os alunos são questionadores. Então assim, Sim. para que eu vou aprender isso? Onde eu vou usar isso? Né? Então tem todo esse exercício também por parte da escola e do professor, né? Um belo aprendizado é o filme Quem Quer Ser um Milionário. Sério. O menino passa ali, uma produção indiana, e o menino passa por diversas situações que se questionava como é que ele sabe essas respostas se ele não tem bagagem, Estudo, não tem suficiente estudo, pra né? E o que deu a ele aquela capacidade foi a vida. Uhum. Situações que ele passou, lembrava de ter vivenciado, e ali estava a resposta às perguntas que lhe eram direcionadas. Então é um Muito filme bom. que, se eu pudesse recomendar, é Quem Quer Ser um Milionário, que mostra exatamente nessa linha aí de raciocínio. Bom, e nós ganhamos aqui, né, um presente muito bacana, que é o livro sobre educação financeira, escrito pelo professor Jarbas. Né? A educação financeira não é um bicho de sete cabeças, como eu falei aqui, eu vou ler com muito carinho, realmente para não fazer investimento errado daqui para frente. Hoje é o dia de reconhecer investimentos errados, né? E eu queria, professor Jarbas, pedir que você explicasse um pouquinho desse método que você desenvolveu, que é o chamado método 5D, é isso? O método 5D é algo que eu vivenciei no início da minha jornada adulta, e hoje a proposta é apresentar para quem precisa. Tá. Ele nada mais é do que trabalhar as iniciais. Então, a gente começa com o diagnóstico, é a primeira etapa. Nós iniciamos nossa conversa hoje trazendo o case do Banco Master, porque comumente, como investidores, pensamos se eu sou conservador, moderado ou arrojado. Mas a leitura do método não é essa. A ideia primeiro é ter o diagnóstico, saber qual a minha real situação. É como se eu passasse em uma consulta médica e, a partir daí, eu posso ter tratamentos diferentes. Tem uma base comum, mas pode ser que uma situação aqui, outra acolá, careça de alguma situação peculiar. Uma vez realizado o diagnóstico, a segunda etapa é a disciplina, que é a criação de hábitos. Então, aquilo que eu repito por algumas vezes pode ser que se torne, de fato, algo que eu possa desempenhar com frequência. Como exemplo, nós não precisamos usar uma planilha, eu não preciso usar um app, por mais que hoje tenhamos o Open Finance, eu possa ter tudo no aplicativo do banco, né? Não necessariamente eu preciso ter dessa maneira a minha disciplina com as finanças. Tem aqueles que optam pelo bloco de notas. Então, cada qual se adequa, mas desde que tenha disciplina com o dinheiro. A partir dessa disciplina estabelecida, avançamos para o terceiro D, que eu chamo de desejo. É pensar que nem tudo que eu quero, eu posso naquele momento. Mas eu posso desejar e me planejar para tê-lo adiante. O interessante é que, uma determinada vez em uma palestra, né, eu comentei que o quanto saía caro financiar um carro em 48 parcelas, mostrava que às vezes você paga quase 2 veículos, além de ser um passivo que ele vai depreciar, e na hora da revenda você está perdendo dinheiro novamente, né? E mostrei naquele instante que essa perda do financiamento não justificava aquela escolha. Certo. Aí acredita, Jairo, que alguém levantou a mão e falou: professor, faz tempo que você não anda de trem. E o que eu respondi? Nossa. Então, a ideia do desejo não é privar daquilo que você tem ao alcance. Sim. Então, tem aqueles que vão precisar financiar. Sim. Tem aqueles que vão fazer da sua maneira, às vezes até com uma ferramenta de trabalho.
mas que você tenha esse planejamento. Trabalhar o SMART, que é a ideia de ter umas metas mensuráveis, que elas sejam tangíveis, que você tenha um prazo, ter a disciplina a seu favor. Então, eu trabalho o que você quer, o que você pode e o que você deseja. Uma vez estabelecido a disciplina com o desejo, a gente avança para o penúltimo D, que é a diversificação. Aí só aí o método apresenta os produtos disponíveis no mercado. Aí tiramos agora o CDB do Banco Master, que não está mais nesse portfólio, né? E é entender que essa diversificação, ela não está associada ao seu perfil de investidor, mas sim aos seus objetivos. O que eu quero de agora até dezembro? O que eu quero para 2028? Quando eu penso a minha aposentadoria? Uma brincadeira que nós fazemos é que eu não posso depender do INSS. Eu não sei se vai chegar a mim. O INSS, por mais que fizesse minhas contas, achasse que já estava ali às vésperas da aposentadoria, eu já não sei se seria alcançado. E o INSS, não sei se sabem, é a sigla de Isso Não Será Suficiente. É isso que a gente chama aí de INSS, né? Interessantíssimo. Interessante. Isso não será, Significado. isso não será suficiente. As pesquisas trazem que apenas 1 idoso em cada 10 consegue ter renda suficiente para Um em não cada depender. 10. 1 em cada 10. Para não depender de outros. Seja o governo, seja a família ou quaisquer outras situações, né? E a gente precisa melhorar esse número por alguns fatores. A nossa pirâmide etária está mudando. Sim. É dito que em 2060 nós seremos mais idosos do que pessoas economicamente A ativas. expectativa de vida está subindo cada vez mais. E nós estamos optando, alinhado a isso, Tiago, a não termos filhos. Estamos trocando os filhos pelos pets. E eu não sei se o meu Verdade. pet vai me acompanhar na minha consulta ao médico quando eu tiver 70 anos. Eu não sei se o pet vai pagar o meu até convênio. late para proteger sua casa, mas te levar no médico não, né? Não, né? Não vai, né? Não. Então precisamos dos pets, mas temos que repensar também essas escolhas. Porque não ter filhos quer dizer, inclusive, que talvez eu não tenha esse apoio na fase idosa da vida. Você acha que essa decisão de não ter filhos está vinculada hoje? É uma informação muito dura, né? Mas ao custo do filho? Inclusive, a questão também das escolhas, né? Pô, aí a gente pode entrar na questão afetiva, né? Trazendo aqui um outro parênteses, né? Minhas viagens, né? Depois eu volto. Na pandemia, durante a segunda onda, eu também tive ali Covid, só que foi um quadro já de internação, Puxa vida. de sair assim do pronto-socorro direto para uma UTI. Nossa. E eu dizendo assim, eu tô bem. Mas o médico disse, você não tá bem. Você não está bem, né? Eu tô vendo saturação aqui. Não é isso? Saturação ali em torno de 80, né? Nossa. Aí vai para UTI, 75% do pulmão comprometido. E tem uma pergunta que me marcou muito quando eu dei entrada no hospital, que foi a enfermeira perguntando se eu tinha alguma cicatriz ou alguma tatuagem. Então foi a pergunta que me marcou demais. Puxa vida. Por que será? Por quê, né? Porque Identificação. identificação do corpo. Identificação do corpo. Então, Covid não tinha família ainda até o hospital falando, olha, esse daqui eu conheço, né? Então, era uma forma, talvez. E dali, eu aprendi que, quando tive a minha alta, que meu celular não vai mais para o quarto. Quando eu chego em casa, o meu celular, ele não sobe. Ele fica na sala, né? Aí, no dia seguinte, eu volto a ver o que aconteceu. Que é a leitura do 5º D, que eu chamo de desfrute. Então, depois que você diversificar, pensar nos seus objetivos, eu quero algo de imediato, eu quero para minha aposentadoria ou muito à frente, né? Como é que eu vou desfrutar? E desfrutar é você ter um propósito, não necessariamente de ser um multimilionário, mas você ter o que eu chamo de uma tranquilidade financeira. É o complemento de renda, é gerar uma renda passiva, alguma coisa que, se eu dependo do INSS, o quanto que eu preciso de complemento para minha renda mantendo esse padrão? E isso, às vezes, é difícil o eu do presente desejar pagar a conta do eu do futuro. Geralmente a gente não pensa em como estaremos daqui a alguns 10, 20 anos à frente. E essa conta fica lá para frente. A gente leva a vida conforme Zeca Pagodinho. Isso aí, Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sem nenhuma estratégia. Sem nenhuma estratégia. E a ideia do método 5D é essa. É diagnosticar,
disciplina, desejo, diversificar e desfrutar. E quando que você elaborou esse método? Faz alguns anos já? Perfeito. Ele veio com meus primeiros investimentos, né, com 18 anos, falava Então tem tempo. Tem tempo, Tem né? um... Algumas décadas aí pela frente, né? Brincadeira, professor Jarbas. Tem tempo, né? Só pela quantidade de graduações, Não, mas tem mestrados tempo, e né? doutorados no seu currículo, é algum tempo. Tem tempo, né? Mas começou ali, o investimento com o RDB, já fazia minhas contas de o quanto desejava alcançar, mas observava que aquilo talvez não me trouxesse o que de fato eu precisava de imediato, porque aqui, fechando esse raciocínio, né, tem um autor chamado Mark Twain, que diz que na vida, né, existem duas datas que são as mais importantes. A data em que a gente nasce e a data em que a gente descobre o porquê, que é o nosso propósito. Então, o meu propósito hoje é o método 5D. Se o professor Jarbas assumisse como ministro da Educação, qual seria a sua primeira atribuição? Qual seria o seu primeiro feito lá dentro? Valorizar o humano. Acho que nós precisamos, para uma profissão que possivelmente tenha formado todas as outras, você tem que pensar em valorização do humano. E nosso Brasil, por ser continental, tem essa dificuldade. Nós temos essa nossa visão, nossa cabeça sudeste, ela por vezes é muito diferente de quem está no norte do país, quem está no sul. Eu tenho uma atividade que é avaliador do MEC. Então, não sei se é conhecido, mas quando a gente verifica assim, um curso é reconhecido pelo MEC. Como será que isso acontece? Através de avaliadores como o professor Jarbas. Existem avaliadores que visitam as faculdades, universidades diversas pelo Brasil. E por eu estar em São Paulo, tem uma condição, Cris. Eu não posso avaliar uma faculdade de São Paulo, porque eu conheço a realidade de São Paulo. Sim. Então, às vezes, sou designado e nesse banco de dados de avaliadores, eu coloco a minha agenda de disponibilidade e depois que eu dou o meu aceite, é que eu fico sabendo onde é a faculdade. Porque eu poderia ter a questão contrária. É no Acre, não quero. Entendi. Entendido? Então, depois que você fala assim, Você eu tem que ir aceito... para onde te mandam. Então. Exatamente, Não tem né? escolha. Não tem escolha. Então, você diz assim, eu aceito essa auditoria, essa visita. Aí você fica sabendo onde é a faculdade, né? Por bem e por hora, nós estamos no digital, no virtual, né? Pós-pandemia, estamos no virtual. E na semana passada, eu fiz uma auditoria numa faculdade no Rio Grande do Sul. E a gente aprende. Como, por exemplo, na sala dos professores tinha uma quentucha. Eu nunca tinha visto isso, não sabia o que era. O que é uma quentucha? Também não faço ideia. Isso é quentucha, né? Então, enfim, é só um reservatório de água quente para poder repor ali o mate do chimarrão, né? Então, é como se para nós fosse uma garrafa térmica, só que numa quantidade maior. Como se fosse essas cafeteiras de padaria, né? Tem ali, talvez para 10 litros, alguma coisa a mais, né? E na frente da faculdade, eu observei, de repente, que tinha alguém mostrando, passando os ônibus vermelho e azul. Aí me explicaram, ó, os de vermelho vão para o lado do Internacional, os ônibus azuis vão para o lado da Arena do Grêmio, né? E tinha os verdes que iam para outros destinos. Então, nessa realidade de ter diversos Brasis dentro do Brasil, acho que a primeira parte é valorizar o professor. Perfeito. Aí, feito isso, é pensar também na estrutura, porque nós somos muito carentes de estruturas adequadas, né? Tive uma ocasião de avaliar uma faculdade em Manaus, em que alguns alunos se deslocavam pelos rios. Então, deslocamento às vezes de horas para chegar, eles faziam um curso EAD, mas tinham que ir até o polo fazer a prova de final de curso, a prova presencial, e às vezes davam um deslocamento de 6 horas Nossa, 6 horas. pelo Rio para sair de Parintins e para Manaus, enfim, né? E essas múltiplas possibilidades, talvez precisemos, no segundo momento, esse investimento em estrutura, para tentar igualar, o que é muito difícil. Esse abismo, ele é secular, quiçá até, não no nosso caso, né, que temos aí pouco mais de 500 anos, né, mas mundo afora milenar, e para reparar,
Ainda vai Muito tempo ainda. muito tempo, né? Não é uma coisa de curto prazo. Não é, Infelizmente, é como recuperar o CDB do Banco Master. É muito tempo ainda. Exatamente. Bom, mas como a gente vinha dizendo aqui, Cris Paiva, papo que é bom, voa, passa rápido, né? E esse foi demais. Não, toda a explicação sobre tudo que está acontecendo hoje, que foi assim providencial, diria eu, e que a gente espera que esses debates continuem acontecendo porque são importantíssimos, né? Ainda mais a gente vindo de uma, sei lá, uma nova inquietação de todo mundo com investimentos, que é uma coisa que há pouco tempo... A gente vem de uma geração que os nossos pais não falavam disso. Então, hoje isso é um assunto, imagina, para a gente tratar aqui, a gente tinha, sei lá, há pouco tempo, 2% da população de CPFs brasileiros, né, investidores. Nos Estados Unidos é 40%, 50%, sei lá, dos CPFs que investem. É um assunto muito novo ainda para a gente. A gente tem que falar sempre. Não é assunto gostoso de falar, não é. Mas a gente fala porque a gente espera que ninguém mais cometa os mesmos erros, pelo menos não pelos mesmos motivos, né? Cometam erros novos. Bom, queria aproveitar, obrigado, Cris. Se não fosse você, presentear aqui o nosso querido professor Jarbas com uma lembrancinha do nosso programa, para que você possa voltar aqui. Vou já agradecer aqui as nossas meninas dos bastidores, a nossa querida Darcy Toledo, com uma afeição séria nesse momento. Então tá explicado. Ela tá sisuda ali. Falei, nossa, aconteceu alguma coisa. Aconteceu. E agradecer também a Patrícia Soares, do Alfinete ao Foguete, nosso slogan de Cris Paiva. Agradecer meu amigo, sócio, companheiro de missão, penteado mais lindo de Santo André região, Jairo Santos. Ou já foi o penteado mais lindo, agora não mais, né? Obrigado, Penteado Tiagão. moderno. Obrigado, você, Thiagão. querido. Obrigado você. Agradecer minha amiga também aqui. Já até perdi a conta da quantidade Já de também não sei. episódios. Que bom, quer dizer Que que bom, bastante. né? É isso aí. A gente vai continuar Exatamente. fazendo muito juntos. Sucesso aqui para nossa parceria. Obrigado mais uma Eu vez. que agradeço. Professor Jarbas, foi uma honra, foi um prazer te receber aqui, você compartilhar um pouquinho de tanto conhecimento que você tem, de tanta coisa positiva que você leva para a sua instituição, para os seus alunos e para a sociedade de forma geral. Muito obrigado pela parceria do FX Experience mais uma vez. E é isso. Muito obrigado aos nossos espectadores. Até o próximo programa. Um grande abraço. Valeu, gente. Aí.